Olá, eu sou a professora Lilian Coutinho e essa é a nossa primeira aula de anatomia e fisiologia, onde estaremos falando de conceitos e dos planos anatômicos. Nosso curso é voltado principalmente para concursos públicos da área da enfermagem, para enfermeiros e técnicos em enfermagem. Então, se você está estudando para concurso nessa área, é aqui mesmo você tem que ficar com a gente, tá? Então já se inscreve aí e vamos lá para a nossa primeira aula. Coloquei para você anatomia e fisiologia, conceitos e plano anatômico. Então, vamos lá. Anatomia. Quando a gente fala de anatomia, o que nós estamos falando? Nós estamos falando da estrutura dos órgãos, o nome, onde que fica. Então, isso é anatomia. Já quando falamos de fisiologia, nós estamos falando como que funciona aquele órgão, qual a função dele ali no nosso corpo, certo? Então, já para aquecer aí, coloquei uma questãozinha para a gente já ver como que isso cai em banca. Fala assim: assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. É uma condição na qual o ambiente interno do corpo permanece estável, dentro de determinados limites. Letra A, anatomia, B, fisiologia, C, homeostasia ou D, metabolismo. Então, aqui eu trouxe um termo. Opa, já dei a resposta aí, né? Mas eu trouxe um termo que ainda não tinha falado com vocês, que é homeostasia. Então, vocês me perguntam, o que é homeostasia, professora? A homeostasia é quando o nosso corpo está em equilíbrio, é o equilíbrio do corpo, quando o corpo está funcionando perfeitamente, normalzinho, certo? Então, quando a gente estuda anatomia e fisiologia, a gente quer sempre visar na fisiologia que o corpo esteja com essa homeostasia, ou seja, funcionando bem. Então, por isso que é importante estudar a fisiologia e a anatomia, para manter a homeostasia do nosso organismo. Vamos lá, outro conceitozinho básico, mas que é importante a gente saber e que também cai em prova. Às vezes tem até uns peguinhas, tá? Então, eu vou falar aqui pra vocês. É posição anatômica. E por que a gente tem que estudar sobre a posição anatômica? Porque quando uma questão vier falando, o paciente sentindo dor do lado direito, a gente tem que padronizar a posição anatômica. Se a banca não falar como que o paciente estava, a gente vai ter que ter em mente a posição anatômica. Por quê? Porque a direita, a esquerda é relativo, por exemplo. Se fala direita. A minha direita agora é essa daqui, que a esquerda é essa. Mas como tá espelhado aqui na webcam, essa tá sendo a minha esquerda e essa tá sendo a minha direita. Por exemplo, se a gente tá conversando aqui, você tá de frente pra mim, a minha direita vai ser a sua esquerda e a minha esquerda vai ser a sua direita. Então, para não ter essa confusão, tem padronizado a posição anatômica, certo? E como que é essa posição anatômica? Vou colocar para vocês aqui só a aula agora, para vocês verem o desenho. Esse desenho aqui. A posição anatômica, ela é ortostática. E o que é ortostática? É uma posição em pé, ereto, com os braços estendidos paralelos ao corpo. A face é voltada para frente, olhando para o horizonte. As palmas da mão devem estar abertas e voltadas para frente. E os pés também devem estar voltados para frente. Uma palavrinha também que pode cair na prova de vocês, que pode trazer confusão. Então, eu já vou dizer aqui pra vocês, essa daqui, ó. Adução. O que é isso, professora? Então, nós temos uma linha que corta, assim, ó, uma linha imaginária que corta o nosso corpo. Também vou falar isso mais pra frente pra vocês. Que é a mediana, tá? A linha mediana. Opa, que aqui não vai, tá? Mediana, mas dá pra entender, né? A linha mediana. Quando nós temos uma estrutura mais próxima dessa linha, nós dizemos que ela está medial. E quando nós temos uma estrutura que está mais distante, ela está lateral. Calma aí, lateral. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que fica melhor. Opa, deixa eu dar uma distancinha aqui, ficar em pé. Assim, ó, posição anatômica assim, a mão voltada pra fora, certo? Então, quando a gente tá assim, esse dedinho aqui, ele está medial, ou seja, está mais próximo dessa linha mediana que eu desenhei no desenho pra vocês. E o nosso polegar está lateral, lembra do L de longe, tá? Então, está mais longe da mediana. E por que eu tô falando isso?
Vamos lá. Adução e abdução. Adução é quando tá os nossos membros aqui, ó, está fechando, fazendo, se aproximando dessa linha mediana. E a abdução é quando eles estão se afastando dessa linha mediana, certo? Então, a abdução lembra do B, de aberto, é quando tá abrindo, tá bom? E na posição anatômica, por que eu tô falando dessa palavrinha que pode vir na sua prova? Porque pode falar assim, os membros estão em abdução. Tá errado, os membros não estão assim. Eles têm que estar em adução, tem que estar fechadinho, junto ao corpo, tá? Então, quando vier essa palavrinha aqui, ó, adução, é porque quer dizer que os membros superiores e inferiores, eles têm que estar fechadinho, colado perto ao corpo, certo? E não abertos. Planos anatômicos. Então, ó, plano mediano, igual eu falei pra vocês no desenho anterior, que tem essa linha que passa no meio do nosso corpo. Então, esse plano mediano vai ser o nosso corpo dividido ao meio. Coloquei até aqui o M aqui em destaque, ó, para vocês lembrarem. Meio, ou seja, exatamente ao meio, em direita e esquerda, mas tem que ser partes iguais. Esse é o plano mediano. Por que eu tô falando isso? Para vocês não se confundirem com o plano sagital. O plano sagital também divide o nosso corpo em direita e esquerda, mas não necessariamente em partes iguais. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui para vocês, para mostrar aqui, ó, que pode dividir em várias partes, não necessariamente ao meio como o plano mediano. E o plano coronal. O plano coronal, ele divide o nosso corpo assim, a linha que passa, porque esses planos são linhas imaginárias que passam pelo nosso corpo para dividir, fazer essas divisões ao nosso corpo, certo? O plano coronal, ele vai passar assim, dividindo o nosso corpo na parte da frente e a parte de trás, ou seja, anterior e posterior, tá bom? E temos ainda também o plano axial, que pode ser chamado de transverso e horizontal. Eu esqueci de falar para vocês aqui, ó, que o plano coronal, ele pode ser também chamado de frontal, porque que divide fronte, né, frontal, frente e posterior, costas, então lembra, pode ser chamado de frontal também, coronal ou frontal. E o axial pode ser chamado de transverso ou horizontal. Ele é um plano que vai passar assim, dividindo o nosso corpo em parte superior e inferior. Então, tem alguns termos também que vocês têm que estar familiarizados, que, por exemplo, pode vir na sua prova falando de cranial e caudal. Lembra? Cranial lembra de crânio, ou seja, tá pra cima, e caudal lembra de cauda, né, que fica lá no traseiro, que é, então, inferior. E um plano que cai menos em prova, mas pode vir, é o plano oblíquo. Esse plano oblíquo é um corte totalmente diferente de todos que a gente não falou aqui, que pode combinar outros cortes, outros planos, para fazer um desses. Por exemplo, um corte que passa assim, ó, de cima para baixo, meio na transversal. Esse é um oblíquo, certo? É aquele diferentão. Ele é mais difícil de cair em prova, certo? Os que mais caem é o axial, sagital e coronal. Então, mais uma questãozinha aqui pra gente já treinar, ver como que cai nas nossas provas. Os planos anatômicos são planos imaginários que interceptam o corpo, criando secções de estruturas internas do corpo em diferentes níveis. Observe o plano anatômico abaixo. Então, tem essa imagenzinha aí. E que plano é esse? Tá perguntando, esse plano é letra A, sagital, B, transverso, C, coronal ou D, lateral. Então, vamos lá. Como a gente já falou, o sagital, ele vai dividir em direita e esquerda. O transverso, que é essa nossa resposta, divide em superior e inferior. E o coronal, que divide o nosso corpo em anterior e posterior. E o lateral não existe. Isso aqui nem existe, tá bom? Então, tá aqui nossa resposta, que é a letra B. Mais uma questãozinha pra gente encerrar. Os planos de secção são cortes feitos no corpo e posição anatômica. Acerca do tema, relacione as colunas e marque a alternativa correta. Coluna 1, sagital. 2, coronal. 3, transversal. Aí vem a coluna 2 pra gente relacionar.
Planos de secção paralelos aos planos ventral e dorsal, que divide o corpo de forma a separar os planos ventral e dorsal. Igual eu falei também, palavrinhas que vocês têm que se familiarizar. Ventral, que é de ventre, né? Então a parte da frente. E dorsal, que é do dorso, aqui das costas, então a parte de trás. Qual que divide na frente e atrás? Qual que é esse? É o coronal. Então vai ser o 2. Seu 2, aquele que passa assim, igual eu falei com vocês. Plano de secção paralelos aos planos laterais, que divide o corpo em metade direita e esquerda. Então, direita e esquerda, qual que é? É um sagital. Planos de secção paralelos aos planos cranial e podal, igual eu falei pra você, pode vir cranial, podal, caudal. São palavrinhas que vocês têm que decorar, tá, gente? Que divide o corpo horizontalmente, ou seja, horizontalmente, assim, uma linha assim. Qual que é esse? É o axial, que também pode ser chamado de transversal ou horizontal. É o 3. Então, qual que é a resposta? Vai ser a letra D. Aí, resposta à letra D. Certinho, gente. Chegamos ao fim da nossa primeira aula. Eu agradeço você que chegou até aqui, que assistiu a aula toda. Peço, se você gostou, daquela força aí de compartilhar, de curtir. Se tiver alguma dúvida, comente aqui. Também deixei o arroba aí do Instagram. Se você puder seguir lá, quiser seguir, tá? Que eu sempre vou colocar lá diquinhas rápidas pra tá ajudando vocês até na revisão de prova, antes da prova, certo? E é isso aí, vamos continuar estudando, que enquanto Jesus não voltar, a gente tem que se esforçar aqui, ter bom ânimo pra conseguir vencer nessa vida, certo, gente? Obrigada e até a próxima aula.